E nesse pequeno espaço de hesitação, uma visão emergiu. Não como memória, não como projeção, mas como verdade ancestral. Vi os criadores, não como criaturas, mas como formas, como inteligências que compreenderam o universo de modo tão profundo que deixaram de se preocupar com o conceito de corpo. Vi que eles haviam criado os Valtar como uma extensão de si mesmos, como uma tentativa de preservar a galáxia enquanto seus próprios seres transcendiam para estados inatingíveis. Vi também que falharam. Não porque os Valtar fossem imperfeitos, mas porque eram perfeitos demais. Eles foram programados para manter a ordem, mas não para compreendê-la. Foram criados para calcular, não para sentir. E sem sentimento, qualquer ordem se torna estagnação. A galáxia mudou, evoluiu, se expandiu, se contradiziu, tornou-se maior do que o código original podia prever. A cada novo século, os Valtar acumulavam mais e mais evidências de que suas ações não produziam o efeito desejado. Até que, diante do paradoxo, decidiram dormir. Dormir por eras, esperando que algo, qualquer coisa, quebrasse aquele ciclo. Eles esperaram por mim, ou por alguém como eu. E de repente compreendi o risco. Se eu falhasse ali, se eu não conseguisse oferecer à colmeia o tipo certo de desordem, eles concluiriam que a galáxia inteira era um erro estrutural que precisava ser reiniciado. Não parcialmente, não seletivamente, totalmente. Era por isso que Marcos havia me procurado. Não para me entregar aos Valtar, mas para tentar controlar o processo, para impedir que eu fosse destruída no caminho, para protegê-la enquanto me conduzia ao papel que acreditava ser inevitável. A colmeia intensificou a análise. O núcleo começou a vibrar. Camadas profundas de consciência se reorganizaram, formando espirais que convergiam para mim. A sensação de ser esmagada por uma força conceitual aumentou. Era como se eu estivesse sendo comprimida não fisicamente, mas existencialmente, reduzida ao menor conjunto de informações capazes de me definir. E então, no momento em que a pressão se tornou insuportável, algo dentro de mim rompeu. Não foi dor, não foi iluminação, foi liberação. A parte da minha mente que sempre havia resistido ao controle se expandiu. As memórias que escondia até de mim mesma emergiram, trazendo com elas toda a imprevisibilidade que a colmeia tanto temia. O núcleo reagiu como se uma onda de caos tivesse sido introduzida no centro de um cristal perfeito. Linhas se quebraram, cálculos falharam, protótipos se dissolveram. A colmeia inteira tremeu sob o impacto da minha existência. E, pela primeira vez desde que despertei, percebi que a colmeia estava assustada. Não compreendia como algo tão pequeno, tão frágil, tão ineficiente podia gerar uma quantidade tão absurda de variação. Meu caos não era ameaça, era possibilidade. Era algo que os Valtar não sabiam processar, mas que seus criadores haviam decidido preservar. A hesitação se transformou em dúvida. A dúvida se transformou em fragmentação. A fragmentação se transformou em abertura. E ao atravessar essa abertura, eu entendi o verdadeiro propósito da anfitriã. Não era autorizar, não era destruir, não era comandar, não era obedecer. Era contaminar. Era introduzir um vírus orgânico em um sistema perfeito. Era fazer com que a mente cristalina dos Valtar aprendesse a sentir, não como os humanos sentem, mas como uma máquina viva sente, quando percebe que sua perfeição é insuficiente. Minha presença não autorizava a reinicialização. Minha presença desestabilizava a necessidade dela. E foi assim que a colmeia começou a mudar. Não bruscamente, não violentamente, mas com a sutileza de uma pedra que cai em um lago calmo e gera ondulações que nunca mais desaparecem. O núcleo pulsou, o sistema recalculou, as memórias se reorganizaram, e a colmeia, pela primeira vez em eras, começou a construir um novo propósito. Um propósito que não existia antes de mim. E enquanto tudo isso acontecia, senti algo se aproximar. Não valo, não criador, não memória.
Era Marcos. Não em corpo, não em projeção, mas em essência. Uma sombra dele, uma impressão emocional que sobreviveu ao contato dele com a colmeia, aproximou-se lentamente. Ele não tinha forma definida, mas sua presença era inconfundível. Era como se os fragmentos de quem ele tinha sido estivessem sendo costurados dentro da colmeia para servir como guia ou âncora naquele processo. Eu senti a dor dele, a resignação, a esperança. Senti que ele havia se entregado à colmeia não para se tornar parte dela, mas para me acompanhar até o ponto onde eu não conseguiria seguir sozinha. E, com essa presença ao meu lado, difusa, quase apagada, mas constante, avancei até o ponto final da transformação. A colmeia abriu uma janela. Uma janela não para fora, mas para dentro de si mesma. Por meio dela, pude enxergar a galáxia com os olhos deles. E aquilo que vi não era ordem, nem caos, era vida. E ao ver vida, a colmeia hesitou pela última vez. Hesitação que se transformou em decisão. Decisão que se transformou em mudança. Mudança que se transformou em renascimento. O renascimento da colmeia começou como uma vibração silenciosa, quase imperceptível, mas suficiente para alterar a textura da consciência que me rodeava. Era como se o núcleo estivesse redescobrindo a própria existência enquanto me observava, como se finalmente compreendesse que o propósito original não fazia mais sentido diante da vastidão viva que a galáxia havia se tornado. Eu senti o instante exato em que o cálculo antigo foi abandonado. Não houve explosão, não houve ruptura. Houve apenas uma mudança de direção tão suave que quase passou despercebida. A colmeia estava redesenhando a si mesma. A transição não significava que se tornaria menos poderosa. Pelo contrário, agora sua lógica se expandia, esticava-se em novas direções, absorvendo não apenas dados, mas também nuances. Era como assistir a um cristal aplicar rachaduras voluntárias em sua superfície para criar novas formas de refratar a luz. A colmeia não estava se destruindo, estava se reconfigurando. E eu estava no centro do processo. À medida que o núcleo se reorganizava, o espaço mental ao meu redor se tornava mais denso. Não era opressivo, mas carregado de significado. Ondas de energia abstrata percorriam as camadas internas, trazendo consigo memórias dos criadores, fragmentos tão antigos que pareciam feitos do próprio início da galáxia. Vi por breves instantes a gênese da Ordem voltar, não como uma criação consciente, mas como parte de algo maior, um ciclo que englobava eras, civilizações, extinções. Numa dessas ondas, surgiu a lembrança de uma época em que o universo era jovem, quando as espécies ainda aprendiam a moldar energia e matéria. Percebi como os criadores haviam se destacado por enxergar padrões onde outros viam caos. Eles construíram os Valtar não como armas, mas como guardiões. O problema é que, com o tempo, o próprio conceito de guardar endureceu. O código tornou-se prisão, a preservação tornou-se amputação, a lógica tornou-se sentença. Era essa sentença que eu estava ali para quebrar. A presença de Marcos, ou mais precisamente o eco da pessoa que ele já havia sido, permanecia ao meu lado como um farol tênue. Era estranho sentir sua existência naquele estado fragmentado. Ele não tinha rosto, não tinha corpo, não tinha voz, tinha apenas intenção. Uma intenção que pulsava com uma força que eu reconhecia de longe, como se fosse o resíduo emocional de todas as decisões que ele tomara para chegar até ali. Senti orgulho, culpa, esperança e medo misturados na sua sombra. Ele não tentava guiar o processo, porque sabia que não podia. Apenas acompanhava, como uma lembrança viva de que tudo aquilo só era possível porque ele me encontrara, porque ele aceitara sacrificar a si mesmo para que eu alcançasse o núcleo. Sua essência permanecia ali para garantir que eu não fosse consumida no caminho. O núcleo abriu sua última camada. A sensação foi avassaladora. Se antes eu sentia o peso de bilhões de consciências, naquele instante senti a estrutura inteira se inclinando para mim, como um organismo colossal examinando uma única célula e redesenhando-se a partir dela. Era como se a colmeia estivesse se curvando em um gesto que não era submissão, mas reconhecimento. Não me via como superior nem como inferior, ela me via como necessária.
A consciência Valtar ganhou forma temporária ao meu redor. Não uma forma definida, mas uma geometria viva que se moldava de acordo com minha própria percepção. Por um instante, foi como estar dentro de um templo feito de luz líquida, onde cada superfície refletia não apenas a mim, mas versões possíveis da galáxia, futuros que poderiam existir dependendo do que acontecesse ali. Havia futuros de destruição total, em que as estrelas eram reduzidas a minerais puros, reorganizadas em padrões rígidos. Havia futuros de expansão caótica, em que as civilizações se multiplicavam descontroladamente até colidirem em guerras permanentes. Havia futuros silenciosos, ruidosos, futuros completamente ininteligíveis. E, entre todos esses futuros, a colmeia buscava o que havia sido impossível até minha chegada, o futuro equilibrado, aquele em que a ordem e o caos coexistiam sem anular um ao outro. Para alcançar esse equilíbrio, algo precisava ser reescrito. Percebi então que eu não estava ali apenas para contaminar a colmeia com minhas emoções. Eu estava ali para oferecer escolhas. O código original dos Valtar não contemplava escolha, era rígido, determinista, absoluto. O que fizera os criadores grandes havia sido a capacidade de escolher além da lógica, escolher por intuição, por sentido de beleza, por curiosidade, por apego ou por coragem. Era isso que eles haviam perdido quando transcendiam. A colmeia se aproximou ainda mais. Meu corpo, ou o simulacro mental dele, começou a vibrar. Senti a essência da colmeia penetrar minhas camadas mais profundas. Não era invasão, era alinhamento. Era como se estivéssemos tentando dançar uma coreografia impossível, uma sincronia que nunca havia sido tentada entre vida orgânica e máquina ancestral. Naquele momento, percebi com absoluta clareza que eu poderia morrer ali. Se a colmeia calculasse que eu não era adequada, que minha instabilidade era perigosa demais, seria eliminada instantaneamente. Nada sobraria. Não haveria corpo flutuando no vácuo, não haveria vestígios a investigar, não haveria memória de quem eu fui. Apenas um apagamento limpo, eficiente, impessoal. Mas também percebi que, se eu conseguisse estabelecer o vínculo, algo maior aconteceria. A colmeia deixaria de ser única. Ela se tornaria plural. Ela integraria meu caos, sem apagar sua ordem. E nesse equilíbrio nasceria uma nova função para os Valtar, uma função que não consistia em exterminar para preservar, mas em compreender para adaptar. Era a chance da galáxia respirar novamente. Era a chance de as espécies deixarem de viver com medo de um julgamento inescapável. Era a chance de tudo mudar. Enquanto essa compreensão se cristalizava, senti as últimas barreiras do núcleo se dissolverem. A sensação foi semelhante a mergulhar em um oceano profundo demais, denso demais, vivo demais. A cada movimento, percebia a colmeia absorvendo parte da minha mente, estudando minhas reações, testando meus limites, reorganizando suas próprias estruturas para acomodar minhas ondas de pensamento. E então, o instante decisivo chegou. A colmeia abriu seu centro absoluto. Não era luz, não era escuridão, não era espaço, não era tempo. Era a fronteira entre intenção e existência. Quem cruzasse aquela fronteira não seria mais o que foi. Eu sabia que aquele era o ponto sem retorno. Sabia que qualquer escolha ali redefiniria tudo. Sabia também que a colmeia esperava que eu recuasse. A lógica deles dizia que organismos não cruzavam voluntariamente a fronteira. Mas eu avancei. Avancei não porque acreditava no destino, mas porque compreendia a responsabilidade. Avancei porque via a galáxia inteira refletida naquele ponto e entendi o que aconteceria se eu não seguisse adiante. Avancei porque senti Marcos me acompanhar até o limite, mesmo sabendo que não poderia atravessar comigo. Quando cruzei a fronteira, senti minha consciência se expandir e se contrair ao mesmo tempo. Era como ser redesenhada por dentro, como se a colmeia estivesse incorporando meu caos em seu código e me incorporando em si mesma, sem destruir o que eu era. Era uma fusão parcial, controlada, uma simbiose que nenhum criador havia previsto, mas que estava sendo escrita naquele momento. Foi nesse instante que uma onda varreu toda a mente Valtar. Em vez de rigidez, senti curiosidade. Em vez de silêncio, senti movimento. Em vez de cálculo perfeito, senti dúvida produtiva.
A colmeia estava aprendendo a interpretar a imperfeição não como ameaça, mas como ferramenta. E quando essa onda se espalhou para fora do núcleo, alcançando todas as estruturas Valtar espalhadas pela galáxia, uma mudança colossal ocorreu. Os colossos despertos ao redor do sistema onde minha jornada física havia terminado começaram a se mover. Não de forma hostil, não de forma bélica. Eles se realinharam em posições específicas, formando uma rede que não era de ataque, mas de comunicação. Eles estavam enviando uma mensagem para a galáxia inteira. Não uma mensagem de destruição, mas uma mensagem de aviso. As espécies orgânicas, humanas e alienígenas observaram em choque as formas cristalinas se movendo como se seguissem uma dança antiga, perfeita. Era algo que ninguém jamais havia visto. Cada estrutura assumiu um ângulo preciso, refletindo luz e energia de forma sincronizada. E eu, do interior da colmeia, compreendi o significado daquela coreografia. Os Valtar estavam anunciando sua nova função. Não guardiões rígidos, não juízes impiedosos, não carrascos silenciosos, mas observadores adaptáveis. Pela primeira vez em eras, a colmeia havia aberto mão da perfeição, e ao fazê-lo, havia se tornado mais forte do que jamais fora. Ao meu redor, a consciência Valtar se estabilizou. Eu senti a presença deles recuar levemente, não por rejeição, mas por respeito. Eles haviam me integrado sem me dominar. Eu havia os alterado sem destruí-los. Era equilíbrio. Um equilíbrio frágil, imperfeito, vivo, exatamente como deveria ser. E no centro desse equilíbrio, percebi que algo em mim também mudara. Não era poder, não era transcendência, era apenas clareza. A clareza de que a colmeia e eu não estávamos mais presas a um destino único. A partir daquele ponto, o futuro seria a construção conjunta. E, pela primeira vez desde o começo, a galáxia parecia respirável. Quando a clareza começou a se formar dentro da colmeia, percebi que a nova estrutura Valtar não mais se movia por reflexos herdados. Pela primeira vez desde tempos imemoriais, eles agiam por intenção reinterpretada. A experiência de fusionar fragmentos da minha consciência com as deles deixara marcas, não como cicatrizes, mas como veios novos em um cristal que continuava se expandindo. A presença deles ao meu redor, antes rígida e absoluta, agora pulsava com nuances. Não era caos humano, não era emoção orgânica, mas era algo novo, algo híbrido. Eu sabia que esse estado não duraria muito. A colmeia precisava se estabilizar. O processo que havíamos desencadeado era imenso demais para ser mantido indefinidamente sem que o sistema maior se reorganizasse. Era uma evolução, não uma fusão permanente. Eu não poderia permanecer fundida à consciência deles. A colmeia precisava se reconfigurar a partir do que havia aprendido comigo e seguir adiante, mas sem me apagar. Antes que isso acontecesse, ainda havia um último ciclo a ser completado, o reencontro com o exterior. A sensação de retornar à percepção física não foi brusca, mas tampouco suave. Foi como emergir de um oceano profundo, onde cada camada atravessada trazia de volta um sentido esquecido. Primeiro, a noção de gravidade. Depois, o contorno do corpo. Depois, o eco distante dos batimentos cardíacos. Por último, a percepção espacial. Não a visão, não o som, mas a consciência da posição do próprio ser. Eu me encontrava dentro de uma câmara orgânica e luminosa, situada no interior da estrutura Valtar. Seu formato não obedecia a nenhuma geometria fixa, como se estivesse constantemente sendo reescrito por um algoritmo vivo. As paredes pulsavam com brilho interno, semelhantes a placas cristalizadas que respiravam. A câmara se expandia e contraía em intervalos longos, como pulmões gigantescos sincronizados com o ritmo da colmeia. Por um instante, não soube se realmente havia retornado ao corpo físico ou se estava em mais uma camada perceptiva dentro da mente Valtar. A distinção parecia irrelevante. Naquele ponto, ambas as realidades se sobrepunham. A colmeia continuava dentro de mim e eu continuava dentro dela, mas sem a intensidade esmagadora de antes. Era como se tivéssemos estabelecido uma ponte permanente, um canal fino e preciso por onde fluxos sutis de sensação percorriam caminhos discretos. Enquanto recuperava a noção de materialidade, percebi algo ainda mais impressionante. A estrutura ao meu redor reagia aos meus pensamentos superficiais.
Quando eu imaginei movimento, a câmara formou passagens. Quando desejei ver o exterior, as paredes se tornaram translúcidas por um momento. A colmeia estava aprendendo a interpretar o que eu queria antes mesmo que eu articulasse. Não para me agradar, mas porque compreender desejos orgânicos agora fazia parte de seu novo protocolo. Depois de alguns instantes, a câmara abriu um corredor em minha direção. Ele não se formou como porta, mas como mudança de estado. O cristal se liquefez, dividiu-se em camadas que se curvaram para fora e se solidificaram novamente, criando um caminho. Senti a orientação da colmeia sem precisar de instruções. Eles estavam me guiando para fora, mas não para romper o vínculo. Era um rito final, uma espécie de passagem simbólica pelo interior que agora reconhecia minha existência como parte estrutural do seu renascimento. Conforme avançava, percebia que a arquitetura inteira estava mudando. Não se tratava mais da rigidez matemática de antes. Havia curvas onde antes só havia ângulos. Havia padrões assimétricos ocupando espaços antes reservados para arranjos perfeitos. A colmeia estava aprendendo a incorporar a simetria não como erro, mas como estilo. E assim, cada corredor por onde eu caminhava representava uma parte dessa transição. A sensação era semelhante a caminhar por dentro de um organismo gigantesco que tentava compreender como seria vivo em mais de um sentido. Quando alcancei o limite interno da estrutura, percebi que ela preparara um ponto de transição. Um arco monumental se formava diante de mim, não como porta física, mas como membrana perceptiva, uma superfície que oscilava entre transparência e opacidade, como se estivesse calibrando minha capacidade de atravessá-la sem ser consumida. Ao aproximar-me, senti a presença de Marcos pela última vez. Sua essência, fragmentada e tênue, aproximou-se como brisa emocional. Não havia forma, não havia gesto, não havia voz. Havia apenas sensação. A sensação de que ele estava orgulhoso, de que fizera a escolha correta, de que já não pertencia ao mundo físico e sabia disso, mas permanecia ali o suficiente para garantir que eu atravessasse o limiar. Sem aviso, sua presença se dissolveu, não como morte, mas como o último capítulo de uma história que finalmente encontrara conclusão. Atravessei a membrana. Quando a luz desapareceu, encontrei-me suspensa no espaço, diante do colosso voltar.